uma mensagem sobre o tema covas, cavernas e fortalezas. Diga comigo, covas, cavernas e fortalezas. Eu quero que vocês entendam que durante toda a nossa vida, a gente está sempre construindo alguma coisa. Eu quero ler um texto para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim. É interessante como começa. Vamos colocar na João Ferreira de Almeida, por favor, Danilo, para ficar mais dentro daquilo que eu quero ministrar. Está escrito o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O texto diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos. Então perceba que todas as vezes que você faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus entrega nas mãos do inimigo. O que é em ser entregue nas mãos do inimigo? Para você ter uma ideia, assim, Deus tira a proteção. Você é guardado por Ele, você é protegido por Ele. O inimigo tenta sobre a sua vida todos os dias, em todas as áreas. E ele não consegue porque Deus está protegendo. Então, entregar nas mãos do inimigo é simplesmente tirar a proteção. Então, todas as vezes que você faz o que é mal aos olhos do Senhor e não há arrependimento, porque Deus dá o tempo de se arrepender, Ele tira a proteção e aí você fica nas mãos do inimigo. Vamos continuar. 2, diz assim: porque eles estavam na mão do inimigo, o que acontece no versículo 2? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações ou as fortalezas. Então o que eles fizeram? Diga: covas, cavernas e fortalezas. Então eles tentavam fugir de todas as formas. Então dessa forma eles faziam covas para tentar escapar dos inimigos. Para que você entenda, não sei se você já viu aqueles filmes de guerra, eles cavam uns buraquinhos assim no chão para se esconder dos inimigos, que é chamado como covas. E eles se agacham, que é coisa rasa, para que o inimigo não os veja. E eles iam procurar cavernas para se esconder e fortaleza, lugares onde seria impossível de ser invadida. Então assim eles procuravam covas, cavernas, e para se defender para um lugar mais seguro, eles procuravam fortalezas. Então o que eu quero que vocês entendam é que em nossa vida, a gente está sempre construindo alguma coisa diante dos ataques que recebemos. Ataques, seja eles por nossos próprios erros, consequência dos nossos erros, ou ataques que o inimigo tentam fazer algo contra você, colocando alguma coisa para que você possa tomar decisões erradas. Então a gente vive construindo isso em nossas vidas. A gente, para se defender de alguns problemas, ou a gente constrói uma cova, ou a gente constrói uma caverna para ficar mais seguro, ou a gente constrói uma verdadeira fortaleza. Então a gente precisa entender o que eu tenho construído para a minha vida: cova, caverna ou fortaleza. Você está aí? Diga amém. Então eu quero que você entenda, quando nos afastamos de Deus, quando a gente fica distante do Senhor, tomamos decisões sem Deus, e a gente está fora do desejo de Deus, estamos construindo covas para tentar nos esconder dos problemas, para tentar escapar daquilo que se levanta contra as nossas vidas, porque a gente acha que aquela cova é o suficiente. Mas a cova, como eu falei, ela é superficial.
A cova, como eu falei, é algo raso. A cova, como eu falei, é algo que certamente você será encontrado. Eu quero que você entenda que essa cova que você cavou aí, que essa tentativa de se esconder do problema não vai adiantar. Talvez você tenha cavado uma cova para se esconder desse problema que está aí no seu casamento. Talvez você cavou uma cova para se esconder dessas situações que te cercam financeiramente, emocionalmente. Mas eu quero dizer que essa cova não vai muito tempo. Logo, você será encontrado. E aí você vai estar totalmente nas mãos dos inimigos. Ou talvez você diga, não, pastor, eu estou construindo algo mais sólido. Eu estou construindo algo mais robusto. E aí você quer fugir para um lugar mais distante, você procura uma caverna. Você vai procurar uma caverna onde você possa se enfiar na caverna e ninguém possa te encontrar. Mas mesmo se diante de uma caverna, Elias entrou numa caverna para se esconder dos seus problemas. Elias foi para uma caverna porque estava frustrado, porque estava entristecido com a igreja, com o povo. É interessante que quando você lê Elias falando sobre isso, Deus procura Elias, e Elias diz, Senhor, o teu povo, eles simplesmente esqueceram do Senhor. O teu povo matou os teus profetas, e agora me buscam para querer matar. Elias não estava fugindo de Jezabel, estava fugindo do povo que matou os profetas, influenciado por Jezabel, e agora estava querendo matar o próprio Elias. No versículo 14, Elias diz, o Senhor fala, o que fazes aí, Elias, aí não é teu lugar. E Elias fala a mesma coisa, Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra, eu tenho sido zeloso, mas o teu povo matou os teus profetas e agora me procura para matar. O problema de Elias não era Jezabel, era a frustração por ter pregado, por ter feito tantas coisas por aquele povo, e agora o próprio povo procura Elias para tentar matar. Elias foi procurar uma caverna, mas aquela caverna não resolveu o problema de Elias. E o Senhor dizia para ele, Elias, sai daí, porque aí não é o teu lugar. Olha para o teu irmão e diz, essa caverna não é teu lugar. Você pode fugir do problema quanto que for, mas um dia ele vai te encontrar. Você pode ir para uma caverna, ele vai te encontrar. Você pode se isolar, ele vai te encontrar. Tem dia que você não quer ver ninguém. O problema chegou, você quer entrar numa caverna, quer ficar sozinho. Mas isso não resolve problema. Caverna não resolve problema. Caverna não muda nada na vida de ninguém, só atrapalha. Caverna não vai solucionar o problema que você tem. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Ah, pastor, mas eu estou passando por um problema de frustração. Caverna não resolve frustração. Caverna não resolve decepção. Caverna não vai resolver o problema que você acha que não tem mais solução. Caverna nunca resolveu e nunca vai resolver. Não adianta você cavar uma cova, não adianta você procurar cavernas escuras onde só tenha você, nada vai resolver. Porque você entenda melhor, abra suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1. 1 Samuel 22, 1. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Diz assim, então Davi se tirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Quem estava na caverna? Vamos ler de novo. Quem estava na caverna? Vamos lá. Todo homem que estava em quê? Aperto. Estava em quê? E todo homem o quê? E todo homem de espírito desgostoso.
Pode ver que caverna, quando a pessoa entra em uma situação de dívida, caverna. Quando a pessoa entra em uma situação de aperto, caverna. Quando a pessoa já perdeu a perspectiva de vida, a perspectiva de melhora, a perspectiva de viver em paz e viver bem, ele vai procurar uma caverna. Assim como esses homens, eu não vou pregar sobre isso, que eu já preguei sobre a questão de Davi, liderar esses homens, mas eu estou dizendo que quando você se sente diante de uma situação dessa, a primeira coisa que você procura é uma caverna, e a caverna não é a solução. Você está aí, meu irmão? A cova não resolve, a caverna não resolve, nada disso vai resolver teu problema, nada disso vai trazer solução para a sua vida. Você pode se enfiar aonde você for, o problema vai te encontrar. Você pode ir para onde você quiser, o problema vai te encontrar. Só existe um lugar que você pode sentir seguro, que está no Salmo 46, no versículo 1 a 6. Lá é o lugar onde você vai se sentir seguro, só em uma fortaleza. Porque o povo de Jericó se sentia seguro, porque Jericó era uma fortaleza. A muralha de Jericó era aproximadamente 4 metros de espessura, tanto que a casa de Raabe era edificada em cima da muralha de Jericó. Então você imagina um muro com essa espessura, como é que alguém pode derrubar aquilo? Como é que alguém pode destruir um muro de 4 metros? Aqui deve ter uns 3 metros, tinha, segundo a história, 4 metros de espessura. A casa de Raabe construída em cima do muro. Imagina, eu quero que vocês entendam que aquele muro não era feito de bloco, era feito de pedra. Então, como é que se destrói uma muralha daquela? Por isso que Jericó era conhecido como uma fortaleza. Era impossível Israel destruir Jericó. É por isso que o próprio Deus entra na batalha. O próprio Deus, segundo a história, o muro de Jericó não tombou. Segundo a história, o muro de Jericó afundou. Ele simplesmente desceu. Porque só com ele, para destruir uma fortaleza daquela. Mas não é sobre Jericó que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma fortaleza que está à sua disposição. Eu quero falar sobre uma fortaleza que está diante de você. Eu quero convidar você a sair dessa cova e dessa caverna hoje e vir para essa fortaleza que... Salmo 46, por favor. Salmo 46, no versículo 1, diz assim, entenda isso, por favor. Deus é o nosso e socorro bem na... Esse é o lugar onde você tem que estar. Esse é o lugar que você precisa estar. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Não adianta procurar cova. Não adianta procurar caverna. Você precisa de uma fortaleza. E existe uma fortaleza à sua disposição. O problema é que você não crê nela. O problema é que está escrito lá, mas você não crê nesta fortaleza. Vamos continuar a leitura, diz assim, no versículo 2, está escrito assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra e ainda que os montes para o meio dos mares. E continua no 3, diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes pela sua braveza. Vamos continuar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E que fortaleza é essa, oh meu Deus? Que fortaleza é essa que eu tenho que dar? É essa aqui. Qual é a fortaleza? Santuário das moradas. Essa é a tua fortaleza. Esse santuário, a morada do Altíssimo. É lá onde eu preciso, a morada do Altíssimo. Você está aí, irmão? Aí diz o 5 aqui: Deus está no meio, não se Deus já ao romper. Fala para o teu irmão, é de manhã.
Desde o amanhecer você estará seguro, porque você está na fortaleza do Senhor. Para finalizar, o 6 diz assim: os gentios se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! É só ele levantar a voz em teu favor e a terra se derrete. Você precisa crer nessa fortaleza. Você precisa crer nesse socorro bem presente. Você precisa crer que no tempo da angústia para de cavar covas. No tempo da angústia para de procurar cavernas. Vai direto para a fortaleza. Vai direto procurar essa proteção. Vai direto debaixo das asas deles, como diz no Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, e tu não serás atingido. Creia nessa palavra, creia que Ele é a tua fortaleza. Você precisa crer e estar debaixo da proteção de Deus. Está disponível, fala para o teu irmão, está disponível para você hoje. Desde o amanhecer. Que dificuldade a gente tem. É só dizer: me perdoa, Senhor, pelas minhas decisões erradas. Oh, meu irmão, eu já preguei aqui sobre isso. A questão não é a presença de Deus. Como assim, pastor? Não. É o entendimento da presença. Porque você pode dizer: eu fui na igreja, mas eu não senti a presença de Deus. Mas que você precisa entender que Deus está presente quando nós nos reunimos. A presença dele está aqui. Mas eu senti um arrepio. Mas eu não senti não sei o quê. Mas ele está aqui. Se você tiver entendimento que ele está aqui, aí você vai ver o que vai acontecer. É o entendimento da presença, não é a presença. Porque é claro, quando ele diz, quando a igreja se reúne, a presença está no meio da igreja. Agora você precisa ter esse entendimento. Olha para o teu irmão e diz: Deus está aqui. E quando eu tenho entendimento que eu estou no lugar onde Deus está, eu estou seguro, eu estou guardado, eu estou protegido, e eu estou aqui ouvindo a santa palavra de Deus, que Ele me guarda, Ele me protege. Eu preciso o quê? Tomar posse disso, entender isso, e dizer que eu estou guardado, protegido pelo aquele que é todo poderoso, que quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Meu irmão, tu tem ideia do que é isso? Quando o teu Deus levanta a voz em teu favor, a terra se derrete. Quando o teu Deus levanta a voz em teu favor, algo poderoso acontece. Aquilo que todos os planos e projetos do inimigo caem por terra, porque Deus cuida de ti. Agora, qual é o entendimento que eu tenho? Quando eu estou diante de um perigo, Deus não está comigo? Não. Aí que você tem que entender que Ele está. Mesaque, Sedraque e Abidinego estavam diante da fornalha. Por que Deus não livrou aqueles homens da fornalha? Porque Ele queria estar no meio deles. Quando o nome de Deus foi exaltado, se Deus tivesse falado para o rei: não vamos colocar ele na fornalha, mas quando o rei decretou que eles iriam para a fornalha, que quando olhou, que disse: mas não jogamos 3, porque tem 4, e o quarto parece com o Filho do Altíssimo. Ele diz: a partir de hoje, ninguém vai falar mal, todos vocês vão exaltar, e vão dar glórias ao Deus de Mesaque, Sedraque e Abidinego. Porque o nome do Senhor foi glorificado. Eles estavam em perigo, mas eles estavam se sentindo em lugar seguro, diante de uma fortaleza. Ô, meu irmão, sabe o que eles disseram? Rei, ainda que ele não me livre, eu não vou me dobrar. Eles disseram: mas não faça aquilo contra meu Deus. Quando você entender que está diante de uma fortaleza, é dizer: Senhor, ainda que o mal me alcance, mas eu não me renderei, porque eu sei que Tu estás comigo.
Sabe quando o Salmo 23, eu quero que você tenha uma ideia disso. O Espírito Santo me trouxe agora à memória a questão do Salmo 23. Põe aí, Danilo, por favor. Eu já expliquei aqui, mas eu quero explicar novamente para você ver o que é estar diante de uma fortaleza. Amém? Vamos entender agora, abra o seu entendimento para o que é estar diante de uma fortaleza. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original está dizendo: de nada terei falta. Preste atenção. Davi está se colocando como ovelha e Deus como o seu pastor. Preste atenção, porque Davi era pastor. Davi sabia exatamente o que um pastor fazia para proteger suas ovelhas. E olha o que ele diz assim, olha aqui: deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha não come qualquer pastagem, ela só come em mato verdinho. Uma ovelha não come mato seco, bode come, mas ovelha não, é só grama verde. Por isso que um pastor viaja quilômetros para procurar grama verde para suas ovelhas. Por isso que ele faz: deitar-me faz em verdes pastos. Não é pasto seco, é pastos verdes. Aí ele diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. Uma ovelha, nunca você vai ver ovelha beber água em cachoeira, porque o barulho da cachoeira incomoda a ovelha. Aí o pastor, quando tem uma queda de água, o pastor leva mais adiante. Quando as águas estão tranquilas, aí o pastor dá de beber às suas ovelhas. Se ele não tem como ir, ele tira a água de lá e leva a um lugar onde a ovelha está mais tranquila para beber. Cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. Você está aí, irmão? Entende? Águas tranquilas. Vamos lá novamente. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele sabe que o pastor sai na frente, as ovelhas atrás, guiando ela em lugar seguro. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Havia caminhos que eram estreitos. Do lado era uma ribanceira cheia de pedras. Ali chamava-se Vale da Sombra da Morte. E o pastor, para que as ovelhas pudessem seguir, saía cantando, saía salmodiando. E aí, como a ovelha conhece a voz do pastor, o pastor cantando aqui, as ovelhas vindo atrás dele. Por isso que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por lugar perigoso, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque a tua vara e teu cajado me consolam. Por que vara e cajado? Cajado e vara é uma coisa só. Aqui a gente pensa em duas coisas. Não, vara, aquela peça comprida, o cajado, aquele que faz aquela volta. Por quê? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque se eu escorregar, a tua vara e o teu cajado, o pastor lançava-se o cajado e puxava ela pela a vara e puxava-se no cajado e empurrava ela de volta para cima. Quer dizer, ainda que eu caia, Ele me sustenta. Ainda que eu tropece, Ele me resgata. Ainda que eu esteja em um lugar de perigo, Ele me sustentará. Quem está em fortaleza está assim. Olha, continua: prepara a sua mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto as ovelhas estão se alimentando, o pastor está ali olhando se tem os lobos ao redor. Enquanto as ovelhas se preocupam apenas em comer, o pastor está guardando. Enquanto eles estão no banquete, o pastor está de olho em algum perigo que porventura venha contra eles. Mas o interessante é que, presta atenção, quando diz assim: olha, unges a minha cabeça com... Naquela época havia muitos mosquitos que ficavam rodeando as ovelhas, e quando um mosquito entrava no ouvido da ovelha, ela quase que enlouquecia, ela começava a bater a cabeça na pedra. Muitas delas morriam porque o mosquito entrava nos seus ouvidos. Então, o que é que o pastor fazia? Colocava óleo sobre a cabeça das ovelhas, porque o óleo espanta o mosquito. Unges a minha cabeça com óleo. Unção que o Senhor derrama sobre você, para você não dar ouvidos a qualquer coisa que te leva para longe dele, ou que pode te levar à morte.
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Fortaleza, está guardado, está protegido. Você está aí, irmão? Eu quero que você entenda isso. Davi, no lugar, era pastor, se coloca no lugar de ovelha, está detalhando o que acontece quando o Senhor é o pastor. A questão é, você é a ovelha. Esse salmo é para a ovelha. Fala para o teu irmão com todo carinho, meu irmão, com todo respeito. Esse salmo é para a ovelha, não é para bode não, viu? Se você for ovelha, isso aqui é para você. Deus tem uma fortaleza para as suas ovelhas. Tem um lugar seguro para as suas ovelhas. Lugar onde Ele se coloca ali só para as suas ovelhas. O cuidado de um pastor, talvez você nunca viu detalhado no cuidado de um pastor para as suas ovelhas. Por isso que o Senhor se coloca no lugar de pastor. Porque a ação de um pastor é cuidar de ovelhas. Você não vai ver pastor cuidando de bode. Você vai ver ele cuidando de... Então, se você quer ser cuidado pelo seu pastor, seja uma ovelha. Bode é desobediente, come qualquer coisa. Bode é traiçoeiro. A ovelha não. Você sabia que uma ovelha não consegue enxergar mais do que 10 metros? A visão dela é turva. Uma ovelha não foge, ela se perde. A ovelha começa a comer aqui, e aí ela se dispersa, as outras vão para longe, ela não consegue enxergar mais, ela se perde. Por isso que o pastor vai atrás de uma ovelha e não atrás de um bode, porque o bode foge, a ovelha se perde, porque ela se distanciou, ela não conseguiu enxergar mais, e ela foi se distanciando das outras. Você está aí, irmão? E quando o pastor encontra, coloca no ombro, para que ela possa sentir novamente o seu cheiro e não se afastar mais dele. Esse é o teu pastor que eu estou falando. Eu não estou aqui falando de mim, eu estou falando dele, da tua fortaleza, do teu socorro bem presente no tempo da angústia. Você está aí, irmão? Você entende como você é especial, guardado e protegido por ele? Você entende isso? Só quem entende isso, diga amém. Para finalizar aqui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E sabe o que vai acontecer? O lugar preparado para você é a fortaleza de Deus. E o salmista diz assim: e habitarei na casa por longos. O lugar da tua habitação é a fortaleza de Deus. O lugar da tua habitação é a casa do Senhor. O lugar onde você precisa morar é na casa dele, para ser cuidado, para ser guardado e ser protegido por ele. Então, meu irmão, para de cavar covas, para de procurar cavernas e vem para a fortaleza de Deus. Vem ser guardado por ele, vem ser protegido por ele. Conta para ele as tuas dores, chora diante da presença dele, grita diante da presença dele, fala: socorro, meu Deus, socorro, meu Pai, eu estou angustiado, eu estou entristecido, eu estou me sentindo assim, eu não vou mais cavar cova para tentar me esconder do problema, eu não vou mais entrar em caverna para tentar me esconder do problema, eu vou para a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no tempo da angústia, aquele que cuida, aquele que sara, aquele que restaura, aquele que abençoa, aquele que ergue o caído, aquele que trabalha nossos corações. O meu Deus é a minha fortaleza. Aleluia, aleluia.
Tudo que você precisa está nele. Sabe, irmão, eu não sei o que você tem construído na sua vida. Talvez até aqui você só construiu covas. Lá vem o inimigo, cava, agacha, e daqui a pouco tem que entrar na cova novamente porque vem outro inimigo. Ou talvez você entrou numa caverna e perdeu contato com tudo e com todos. Mas quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, não se preocupa. A Bíblia diz que descansa. A Bíblia diz que você vai viver uma vida preocupada. Não, descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ao contrário de quem está procurando cova, ao contrário de quem está construindo caverna, ele diz: você vai descansar, porque você deposita toda a sua segurança no Senhor. Enquanto você dorme, Ele vela por você. Quando você levanta, Ele promete te guardar. Aonde você for, Ele estará contigo. Tudo que você tentar fazer, Ele quer estar junto com você. Então convida Ele. Construa hoje a sua fortaleza nele. Feche hoje essa cova. Destrua a entrada dessas cavernas para você nunca mais voltar para lá. E vá para uma fortaleza. Vá para um lugar onde você está cercado com a presença dele. Onde você tem o entendimento que ele está aqui. Porque uma palavra liberada sobre você. Jesus disse: eu vou ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, que estará convosco para todo sempre. Ele está aí. Ele não está longe, Ele está aí. Ele está aí. Fala para o teu irmão: Ele está aí, irmão. Ele está aí dentro de você. Clama a Ele, chama por Ele, exalta o nome dEle. Sabe o nome que Jesus deu para Ele? Consolador. A palavra Consolador quer dizer amigo, protetor, advogado, companheiro e entre outras coisas. Tudo que você precisa já está dentro de você. Fortaleza. Senhor, eu me rendo. Tudo que você precisa é se render, sair do seu achismo. Sabe essa pá que você cavou aí, sua cova, joga fora. Joga fora essa picareta que você cavou sua cova. Joga fora tudo que você quiser para desconstruir a sua caverna. E essa caverna não serve mais para você. Como disse o Senhor a Elias: sai daí, Elias, aí não é teu lugar. E Ele está dizendo para você: sai daí, filha, filho, sai daí, aí não é teu lugar. Eu tenho um propósito para você. Elias saiu daí para ungir reis e profetas. Um homem que estava entristecido, depressivo, dizendo: Senhor, o teu povo se desviou dos teus caminhos. Eu sou zeloso pela tua obra. O teu povo, Senhor, o teu povo matou os teus profetas, derrubou os teus altares e agora estão me procurando para matar. Irmão, você sabe o que é para um homem de Deus como Elias, que viveu pregando o evangelho, não vou dizer evangelho, mas viveu pregando a palavra de Deus, viveu pregando a palavra de Deus, viveu falando do Senhor, fazendo milagres, e agora, o que acontece com Elias? Agora Elias está sendo procurado pelo seu povo. Elias agora é alvo de busca pelo seu próprio povo, a ponto de se desgostar. Você está aí, meu irmão? Para me finalizar, para vocês entenderem, Jezabel faz uma promessa de matar Elias. Pelos deuses, se amanhã a esta hora eu não fizer o mesmo tanto que Elias no Carmelo matou os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Acera, 850 profetas
total, foram mortos à espada, pelo desafio de Elias. E você acha que um homem desse que faz descer fogo do céu vai fugir por causa de ameaça de Jezabel? Não, porque Jezabel é o espírito de influência. Diga, Jezabel é um espírito de influência. Estava influenciando o povo, como influenciou o rei Acabe. É tanto que o próprio Jesus em Apocalipse fala: o que eu tenho contra vós é que vocês têm tolerado o espírito de Jezabel. Jezabel, a que se diz profetiza. 900 anos depois Jesus está falando de Jezabel, mas Jezabel já morreu. Está falando da influência do espírito de Jezabel. Presta atenção como Elias ficou confuso quando viu o povo vindo atrás dele. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19. Eu cerro por aqui para você entender o que é você está tão confuso para procurar a caverna. Presta atenção, versículo 1 Reis 19, versículo 10. O Senhor encontra Elias. Eu vou ler o 8 para você entender. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou neste termos: que fazes aqui, Elias? Versículo 10, presta atenção que Elias responde. Elias diz assim: ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança. Qual era a tristeza de Elias? Elias em momento nenhum fala de Jezabel. Ele diz: porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Quem procura tirar a vida dele? O povo de Deus. A tristeza de Elias não era por causa de Jezabel, era por causa do povo. Elias estava tão angustiado que no versículo 14 Deus faz o mesmo questionamento. E qual é a resposta de Elias? Versículo 14, presta atenção. Você vai ver que Elias não tira uma vírgula do que ele falou no versículo 10. Presta atenção, 14. E ele disse: eu tenho sido, versículo 14, para a gente ler o que? O 10, presta atenção. E eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus e mataram os teus à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Ele respondeu a mesma coisa. Elias estava angustiado, ele procurou, decepcionado com o povo. Irmão, muitos pastores morrem por causa disso. Muitos pastores desistem dos ministérios por causa disso, porque o mesmo povo que ele alimenta é o mesmo povo que pode derrubá-lo. É o mesmo povo que entristece, é o mesmo povo que vira as costas, é o mesmo povo que desvaloriza, é o mesmo povo que fala mal, é o mesmo povo. É assim. Elias estava assim. Elias, no momento nenhum, falou de Jezabel. Falou aqui? Ele disse: o meu problema é o povo, Senhor. O meu problema é o povo. Ele entrou numa caverna e o Senhor dizia: aí, Elias, aí não é teu lugar, sai daí. Eu tenho reis e profetas para você ungir. Sai daí, porque eu tenho algo melhor para você fazer. Olha para o teu irmão e fala: Deus tem algo melhor para você. Ele tem uma fortaleza para você. Ele tem um lugar seguro para você. Esse lugar não é o lugar que Deus quer que você esteja. Essa cova não é para você. Essa caverna não é para você. O que Ele tem para você é uma fortaleza impenetrável. Impenetrável. Oh Deus! Fica de pé, meu irmão. Oh, fique de pé. Deus poderoso. Oh, maravilhoso Deus, estamos aqui
para nos render à tua fortaleza, para estar debaixo das tuas asas em lugar seguro, para que nada nem ninguém possa nos tirar da tua presença. Estamos aqui, Senhor, diante de ti nessa noite. Tu és o Deus que guarda, tu és o guarda de Israel, tu és o nosso protetor, tu és aquele que nos cobre, que coloca debaixo das tuas asas para nos sentirmos em lugar seguro. Tu és aquele que vela enquanto dormimos. Tu és aquele que guarda a frente das nossas casas. Tu és aquele que guarda os nossos filhos. Tu és aquele que guarda os cônjuges. Tu és aquele que protege. Tu és aquele que levanta. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que transforma. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. E nessa noite queremos nos render à tua fortaleza. Queremos nos render ao lugar seguro. Queremos estar diante de ti, porque tu és o nosso Deus. Tu és tudo o que precisamos, papai. Nos rendemos a ti nessa noite. Oh, queremos estar neste lugar. Queremos entrar nessa fortaleza nessa noite. Viver em ti, para ti. Somente o Senhor pode mudar isso, Senhor. Por isso nos rendemos a ti, nos entregamos a ti, nos atiramos a ti, debaixo das tuas asas. Oh, há um rio, há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas águas curam, limpam, sara, transforma. Deus poderoso, é o lugar que queremos entrar nessa noite. Oh, meu irmão, coloque, eu quero que você agora entupa as suas covas. Eu quero que você agora profeticamente jogue terra sobre essas covas. Eu quero que você agora profeticamente jogue pedras na entrada desta caverna e diga: nunca mais eu volto aqui, porque eu tenho uma fortaleza para ir, eu tenho um lugar de proteção. Nunca mais eu vou precisar de você, caverna. Nunca mais eu vou precisar de você, cova, porque eu tenho um lugar que me protege, eu tenho um lugar que me guarda, eu tenho um lugar seguro para ir. Meneia, boia, chorebadaia. Oh Deus, vamos adorar esse Deus, vamos adorar a Ele. Abre a tua boca e adora o Pai, adora o Pai. Erebianá. Anjobiaca, faça a sua adoração. Faça a sua adoração. Você agora está numa fortaleza. Você não está mais em uma cova, nem uma caverna. Oh, peça perdão pela sua desobediência. Você não vai precisar mais cavar cova. Você não vai precisar mais entrar em caverna. Você agora tem uma fortaleza. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso. Tu és o nosso descanso, Senhor. Teus braços, canse-se. Entregue-se aos braços dele.